Bom, gente, voltando aqui, agora a gente vai falar sobre nomenclatura para hidrocarbonetos desde que a cadeia seja fechada, ok? Vamos lá. Quando uma molécula ela se apresenta em forma de ciclo, a gente também tem que dar nomes, tem que fazer a nomenclatura dela de forma correta, só que aí a diferença vai ser que a gente acrescenta ciclo antes do nome da estrutura. São as mesmas regrinhas que a cadeia aberta, só que vai colocar o ciclo na frente. Por exemplo, é fechadinha, não é? Então, é fechadinha. Deixa eu colocar aqui a caneta. Fechadinha, a gente vai colocar ciclo. Pronto. Quantos carbonos? 3. Diz lá a tabelinha pra gente que carbono 3 é prop. Ligações simples AN, hidrocarboneto O, a gente tem o nosso ciclo propano. A de baixo, cadeia fechada, ciclo também. Ligações simples, but, quer dizer, 4 carbonos de but. Ligações simples, AN, hidrocarboneto O, ciclo butano, tá? Então, a gente tem ciclo propano, ciclo butano. Tem que colocar que é ciclo? Tem que colocar que é ciclo, porque se colocar só o butano, eu vou entender que a molécula é aberta, ok? Então, para fazer a diferenciação entre cadeia aberta e cadeia fechada, a gente tem que dizer quando que é aberta e quando que é fechada, tá bom? Essas aqui estão insaturadas, tem ligação insaturada aqui. É um ciclo, cadeia fechada, ciclo. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pela nossa regrinha, 5 carbonos é pente. E eu tenho uma insaturação aqui. Essa insaturação está desse lado nessa estrutura, está desse lado nessa estrutura. Como é que a gente faz? Do jeito simples mesmo. Dupla EN, hidrocarboneto O, ciclo penteno. Eu não preciso, quando eu tenho uma ligação dupla ou uma ligação tripla, num ciclo, eu não preciso identificar em que carbono está dupla ou em que carbono está tripla. Por qual motivo? Não dá para saber. Me diz aqui onde começa essa cadeia e onde termina essa cadeia. Não tem como saber, é um ciclo. Então, a gente define que o carbono que começa a insaturação é o carbono 1. Então, quando tenho um ciclo com uma ligação dupla ou uma ligação tripla apenas, o carbono que começa a ligação dupla ou a tripla é o carbono 1. Então, não vou precisar colocar aqui ciclo pente 1-eno, porque qualquer carbono que a dupla começar vai ser carbono 1, tá bom? Então, uma dupla só, ciclo penteno, sem identificação de onde está. Mas quando eu tenho duas duplas, a coisa muda de figura. Cadeia de fechada é ciclo, 5 carbonos de novo, pente, mas agora eu tenho duas duplas. Eu vou verificar a menor numeração. Um deles vai ser carbono 1, o outro vai depender de onde está. Dupla em C1 e C3. Vamos ver se é C1 e C3 mesmo? Carbono 1, 2, 3. É, dupla C1 e C3. Vamos ver daqui para cá? 1, 2, 3. Também, dá no mesmo. Agora, só não posso fazer o quê? Isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui vai ficar maior. Então, a gente vai escolher a menor numeração. 1, 2, 3, 4. Tá? E sempre a dupla começa no carbono 1 e termina no carbono 2. Ela não começa no carbono, esse daqui termina nesse aqui não. É 1, 2, 3, 4. Então está no carbono 1 e está no carbono 3. Dupla C1 e C3 eu tenho duas de duplas de. Como só tem carbono e hidrogênio, O, aqui a gente tem o ciclo pente 1,3 de eno, tá? Essa parte aqui de radical alquila, eu preciso passar para vocês, vou cobrar a menor parte dela, que na verdade esses dois aqui, tá?
Os outros, eu só tenho que dizer para vocês que existe essa estrutura no mundo, tá? Isso aqui existe. São radicais que têm poucos carbonos, mas mesmo assim a gente não vai cobrar. Quando tem um radical com um carbono só, lembra, o radical ele vai estar pendurado em um carbono terciário, tá? Ou quaternário. Eu vou ter radical no carbono terciário ou no carbono quaternário. Radical com um carbono é esse aqui. Eu tenho um carbono, tenho 3 hidrogênios ligados nele e ele está pendurado num carbono terciário ou no carbono quaternário. Com 2 carbonos, radical etil. São 2 carbonos que estão pendurados ou no carbono terciário ou no carbono quaternário. 3 carbonos, propil. 4 carbonos, isopropil, quer dizer, com 3 carbonos também, mas de outra conformação, isopropil. 4 carbonos, butil, mas tem essas outras conformações também, que eu não vou perguntar isso para vocês, tá? Pode até passar um exercício ou outro, mas eu não vou cobrar isso de vocês. E tem essas outras estruturas aqui, que são mais complexas. Vinil, quando eu tenho um radical que tem uma ligação dupla nesse radical. O fenil, quando tenho um anel aromático, um radical no anel aromático. E benzil, quando eu tenho um radical acima de um anel aromático. A penicilina, a benzetacil, tem esse nome por causa dessa estrutura aqui, ó, benzil que tá aqui, tá? Esse carboninho aqui, que entra no radical, é esse aqui, ó, que está ligado a esse aqui, tá? Ah, mas esse não é carbono secundário. Não, não é. Mas por ele estar fazendo parte de um outro tipo de cadeia, uma função amida, que a gente não vai ver que função é essa. Ele aqui, a gente coloca ele como radical sim, tá? Mas não é pra gente ver. Radical hidrocarboneto, as regrinhas são só aquelas. E é só isso, tá bom? Vou colocar alguns exercícios aí para fazer. Vamos lá. Deixa eu dar um pause aqui, daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, vamos fazer uns exercíciozinhos aqui. Deixa eu aumentar. Colocar o nome dos compostos. Tá? Composto A. É fechado ou é aberto, galera? Composto A fechado. Vai entrar ciclo na frente. Quantos carbonos? 3 carbonos. Pró. Ligação simples? Sim. Só tem carbono e hidrogênio. Ciclo propano. AB. Também é ciclo. Opa. Ciclo. 4 carbonos. But. Ligações simples. AN, hidrocarboneto O. Ciclo butano. Letra C. Ciclo também. Quantos carbonos? 5. Pente. Ligação simples? Sim. Hidrocarboneto O. Ali tranquilo. Letra D. Ciclo. São 4 carbonos. But. Tem uma ligação simples em. Só que como eu não tenho, não dá para eu descobrir aonde começa, onde termina essa cadeia, porque é um ciclo, a gente coloca ciclo buteno, não precisa identificar aonde está a dupla. É ciclo de novo. Desculpa. Ciclo de novo. Eu tenho 6 carbonos, vai entrar X. Agora são 2 duplas. Vou colocar uma delas aqui como carbono 1, botar esse aqui, e vou contar 1, 2, 3, 4. X, 1,4, 2 duplas, 2 é di, dupla em, entra aqui, ciclo X, 1,4 de N.
ou hexadieno. Hexadieno. Hexa 1,4 dieno. Pronto. Não dá ruim se fizer isso não, tá, gente? F também é um ciclo, também são com 6 carbonos, mas a numeração vai ficar onde agora? Carbono 1 e carbono 3. Por que carbono 1 e carbono 3? 1, 2, 3. Ok? Então, é isso aqui. Dê o nome dos seguintes grupos orgânicos. Vamos lá. Aí já aquela tabelinha dos radicais. Tá bom? Acho que o máximo que eu vou perguntar para vocês dos radicais mais complexos é isso aqui. A letra A é o basicão, metil. Letra B são 2 carbonos. 2 carbonos tem et, como é radical a gente coloca il. Letra C são 3 carbonos, prop. 3 carbonos, como é radical il. Letra D são 3 carbonos também, mas aí eu tenho essa ligação fazendo tipo como um espelho entre esse aqui e esse aqui, tá? Tá no meio. O que tem desse lado tem desse lado também. A gente chama isso aqui de isopropil, radical isopropil. Tá? Mas não decorem isso, eu não vou perguntar sobre isso para vocês. São 4 carbonos, radical butil. F. Aqui são 4 carbonos também, só que eu tenho tipo a mesma coisa que esse aqui, tá? O que tem de um lado tem do outro. Então aqui é o isobutil. Tem tudo lá no na nossa aula, tá? É só copiar. O mais difícil que eu vou pedir para vocês esse carbono é isso aqui. Letra G são 4 carbonos também, então é butil, mas está em carbono secundário. Ele vai ser sec ou S-butil. Letra H. Fala, professora, você decorou isso tudo? É de tanto fazer. Não tem como estudar química orgânica sem fazer exercício, tá, gente? Tem que fazer exercício. Aqui eu tenho carbono terciário, ó, 1, 2, 3. Tá? Ele vai ser terc-butil, porque o radical está no carbono que ele é terciário. 1, 2, 3. Terc-butil. O mais difícil que eu vou perguntar de vocês sobre isso é... Mas isso aí, gente, esse exercício é mais difícil do que na prova. O exercício aqui é mais difícil do que na prova, se tiver prova. Tá bom? Para dar nomenclatura aqui, fazer a nomenclatura deles. Vamos lá. Letra A. Eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui a gente não conta por enquanto. Esse aqui a gente não conta. 5 carbonos é pente. Ligação dupla? Não. Então, só ligação simples. Hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio? Sim. Pentano. Mas eu não tenho só o pentano na minha estrutura, eu também tenho essa porcaria desse radical aqui. E é um radical com um carbono só. Ele é o metil pentano, tá? Letra B. Ah, detalhe, tem que falar onde é que tá. Onde é que está esse radical metilpentano? Ele está no primeiro carbono no segundo. 2 metilpentano. Tá? Ele não vai entrar no primeiro carbono, porque se ele entra no primeiro carbono, vai fazer parte da cadeia principal. Eu deixo de ter um carbono terciário. Lembra, eu só tenho radical porque eu tenho um carbono terciário aqui, ó. 1, 2, 3 ligados a ele. Por isso que eu tenho radical. Se tiver ligado aqui, ele vai passar a ser carbono primário. Aqui também é carbono primário, mas aqui ele deixa de ser primário para ser secundário, tá? Então, nas extremidades, eu não tenho radical.
Eu vou ter continuação da cadeia principal, ok? Então, ele podia estar ou no carbono 2 ou no carbono 3. Aqui ele está no carbono 2, a gente precisa identificar assim. Na letra B, eu tenho uma estrutura com 4 carbonos, aqui. Então, ela é but, só tenho ligações simples, AN, e hidrocarboneto O. Mas eu tenho aqui na frente 2 radicais de tem que colocar nome também. O radical está no carbono 2 e está no carbono 3. 2,3 de metil, porque são 2 radicais metila, butano. O resto é no mesmo molde, tá, gente? Qualquer coisa me liga. Exercício para vocês do exercício 22. A gente já fez o 22, mas me entreguem, por favor, até o 31. Ok? 22 a 31. Então, até mais, gente. Deus abençoe vocês.